Shalom a todos os irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo falaremos acerca de o Dia das Primícias. Bem, irmãos, o Dia das Primícias é o dia da primeira das 3 colheitas anuais na terra de Israel. Neste dia é feita a colheita da cevada e, espiritualmente, à semelhança dos outros dias santos, é um dia que aponta para Yeshua. Yeshua, na manhã do primeiro dia da semana, subiu ao Pai. Atenção, irmãos, não confundamos esta subida com a subida definitiva após ter estado na terra após a sua ressurreição, conforme Lucas 24:51. Então ele subiu ao Pai para ser aceito como representação do molho movido, ou seja, como a primícia de muitos que seriam colhidos, conforme 1 Coríntios 15:20. Yom Abikurim significa o dia dos primeiros frutos, irmãos. No decurso da semana dos pães ázimos é celebrado o dia das primícias, dia em que o sacerdote assinava o molho da cevada, o homer, colhida nos campos, em oferta ao Eterno, e como já foi dito, apontava para a aceitação do sacrifício de Yeshua. Este dia marca o início da contagem dos 50 dias para a celebração da festa que vinha a seguir no calendário divino, ou seja, a festa de Pentecostes, que é o 50º dia. Em Levítico 23, no versículo 10 e 11, diz o seguinte: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houveres entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, o Eterno, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Bem, irmãos, no dia seguinte ao sábado semanal, que cai dentro da semana dos asmos, ou seja, sempre a um domingo, essa é a posição dos saduceus e é a posição do entendimento farisaico que veio a vingar mais tarde e prevalece até hoje. Considera este sábado como sendo uma referência ao primeiro sábado anual da Semana dos Asmos, ou seja, dia 15 do Abib, começando a contagem a partir do dia 16 de Abib. Assim, durante a Semana dos Asmos, não só se celebra a dádiva dos primeiros frutos da terra, que o Senhor dá ao seu povo, as primícias do ano, como celebramos aquele Senhor que voltará e que por excelência se constituiu como o primeiro entre muitos irmãos que hão de herdar a vida eterna, segundo 1 Coríntios 15:20, Tiago 1:18, ou seja, as primícias do Eterno, a igreja dos primogênitos. Ora, a colheita começa no dia a seguir ao sábado semanal da Semana dos Asmos. Tanto assim é que a oferta feita no templo nesse dia é descrita, não é? Como as primícias da vossa cega. A passagem de Deuteronômio 19 deixa bem claro também que é nesse dia que a colheita oficialmente começa. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, e iniciarás a contar as 7 semanas. Esta passagem fala-nos do início da contagem para o Pentecostes, que começa precisamente com o início da colheita, isto é, no dia seguinte ao primeiro sábado semanal da Semana dos Asmos. Levítico 23, no versículo 15, identifica-nos o dia do início dessa contagem, como o dia em que a oferta é feita no templo. Depois, para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Como tal, facilmente se deduz que a foice começa na seara no domingo, a seguir ao sábado, que calha dentro da Semana dos Asmos, o mesmo dia em que as primícias dessa colheita eram oferecidas ao Eterno no templo. O povo não podia comer da colheita sem que esta tivesse sido primeira oferecida ao Eterno, conforme nos diz Levítico 23:14, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo, é por vossas gerações em todas as vossas habitações. A questão é, que significado têm estas coisas para nós hoje? As primícias de tudo pertencem sempre ao Senhor, ao Eterno. A Ele eram e são dedicados os primogênitos de toda a criatura, e Yeshua era o seu primogênito. Mas de facto, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, e foram feitas as primícias
dos que dormem, como diz em 1 Coríntios 15:20. Muitos cristãos lembram da ressurreição do Senhor no domingo, o dia que chamam Páscoa, Easter, ou Domingo de Páscoa. Porém, este não é nenhum dos 7 dias apontados pelo Eterno e que Deus estabeleceu para o seu povo. É antes uma falsificação do verdadeiro dia apontado pelo Eterno e que foi instituído pelo catolicismo romano muitos séculos após a morte dos apóstolos de Yeshua, e onde, irmãos, também se encontram espelhados muitos símbolos pagãos de fertilidade. Os coelhinhos, os ovos. Bem, Easter, na Bíblia, é denominada por muitos nomes, irmãos. Um deles é Astarte, ou Rainha dos Céus, segundo Jeremias 7,16, que, como sabemos, tem muitos nomes e hoje é conhecida como a Virgem Maria dos católicos. Em Mateus 27, no versículo 50 a 53, diz o seguinte: E Yeshua, ou Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, após a ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Em Jó 12:24 encontramos o seguinte: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é por acaso que o sacrifício que se fazia neste dia era Levítico 23:12, e no dia que moverdes o molho, prepareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Eterno. Podemos agora concluir relembrando que tanto a Pessah, a Páscoa, como a Semana dos Pais Asmos são comemorações santas, ou seja, memoriais, instituídos pelo próprio Eterno, nos dias por ele determinados. Ele não só nos diz ainda hoje em que dias devemos assinalar nas nossas vidas aqueles dias que ele separou para o seu povo, como também nos diz na sua palavra de que forma o devemos fazer para andarmos segundo a sua vontade. Irmãos, trata-se, pois, de um estatuto divino que devemos guardar no nosso coração. Agora retenhamos ainda que todo este ensino tem muita importância para o nosso fortalecimento na verdade e no Espírito Eterno. Não deixemos, pois, que seja a carne, ou seja, a nossa inclinação para o pecado, dominar-nos no entendimento desta palavra da salvação. Romanos 8, no versículo 5-7, diz que lembremos que o justo viverá pela fé na palavra do Eterno, e não lhe basta ser somente ouvinte, mas fazedor de toda a sua vontade. Certamente muito ainda temos a aprender, não é, irmãos? E fortalecermos-nos nestas solenidades do Eterno, preparando os nossos corações até que Ele venha, pois Ele diz-nos que as suas solenidades são sombras das coisas futuras. Encaremos, pois, estas verdades como ensino para as nossas vidas, irmãos, e como nascidos de novo na novidade do Espírito do Mahshia em nós, irmãos. E ponhamo-la em prática nas nossas vidas, andando em humildade e sinceridade em todos os preceitos do Eterno. Amém, irmãos? Que assim seja. Seja da vontade do Eterno e não da nossa, mas que seja da nossa vontade não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Shalom a todos, irmãos, e até um próximo vídeo.